um prazer estar nessa noite aqui. Quero pedir a paciência de vocês. Estou vindo de uma maratona de oração às 6, às 7 da manhã e venho essa semana dormindo uma média de 2 horas e meia por dia. Então hoje eu estou bastante cansada. Estava ali e eu pedi, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha mente está cansada, meu corpo está cansado. Mas eu orei e falei, Senhor, eis-me aqui. É fazer a tua vontade. E falar um pouquinho a respeito de ontem. As irmãs que tiveram ontem foi uma bênção. O pastor já falou sobre. Ontem nós tivemos o nosso primeiro pré-encontro de mulheres. Vamos ter mais 3 pré-encontros. Eu gostaria de ver as irmãs lá. Será o próximo maio, se eu não me engano, 31 de maio. O outro vai ser em agosto e o nosso congresso em outubro. Quantos aqui já pegaram o calendário da igreja? Quantos? Quantos não tem o calendário? Levanta a mão. Pastor, dá para providenciar o calendário para os irmãos? Estou fazendo isso lá na igreja. E ontem eu falei, eu tenho repetido culto após culto. Esse calendário não foi feito para você guardar, para você deixar dentro de uma gaveta. Esse calendário ele tem um objetivo. Aliás, ele tem vários objetivos. O primeiro é você saber a programação anual da igreja. Tudo aquilo que nós vamos fazer juntos. O júbilo junto, o encontro de mulheres junto, o aniversário da igreja junto, porque somos uma igreja só. Amém? Nos reunimos em vários lugares, mas somos uma igreja só. Então, em Brasília, aniversário, júbilo, vamos estar juntos. Congresso de mulheres, pré-encontros de mulheres, vamos estar juntos, fazendo juntos, como igreja. O segundo objetivo desse calendário é você levar no mínimo um. E eu tenho desafiado os irmãos lá no Lago Norte a todo domingo passar na mesa, que é o aparador, e levar um calendário. E pensar, essa semana eu vou entregar esse calendário para alguém. Ou para um colega de trabalho, de escola, de faculdade, um vizinho, a pessoa que eu compro verdura, a pessoa que eu vou no açougue, em algum lugar eu vou entregar esse calendário. E esse calendário vai ser uma forma de eu estar evangelizando, uma forma de eu estar falando de Jesus, uma forma de eu estar alcançando. Então, queridos, um calendário desse não sai barato, principalmente quando se trata de igreja. Quando tudo que nós mandamos fazer para a igreja se torna uma coisa cara. É impressionante, é tipo casamento. Vocês já viram, não sei quem já casou filho aqui, mas toda vez que você vai fazer uma festa, a pessoa já pergunta casamento, aí se torna mais caro. Tudo fica mais caro. Assim é a igreja. Quando vamos fazer alguma coisa, uma faixa, uma placa, calendário, uma agenda, se torna caro quando se trata de igreja. Então levar o evangelho não é barato. E esses calendários não foram feitos para ficar guardados, mas sim para a gente anunciar o reino de Deus. É uma forma de nós trazermos o reino de Deus na vida daquela pessoa. E nós conhecemos, e muitas vezes nós não conhecemos. Eu tenho falado, eu ando o calendário na minha bolsa, porque se eu entro no açougue, e aí eu dou lá para o rapaz do caixa, ó, você tem um calendário para você? E aí fala, olha, que tem uns versículos que você pode ler. Pode ser bênção na sua vida. Então, vamos, esse ano é o ano que nós, o tema da Manancial de Vida esse ano é conquistando o seu mundo, né? Vamos conquistar o nosso mundo. As pessoas que estão em nossa volta. Vamos levar o reino de Deus a essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria de fazer esse pedido às irmãs
e marque na sua agenda. Sei, algumas ontem tinha aula, outros compromissos, mas que você marque na sua agenda. E Deus preparou essas datas para falar conosco, mulheres, para nos tratar e para sermos bênção uma na vida da outra. Não é fácil, dia de sábado, deixar a nossa casa, nossos afazeres, nós que trabalhamos fora, né? Eu sempre ouço uma expressão das pessoas assim: ah, pastora, mas para a senhora é mais fácil, a senhora não trabalha fora, né? E muitas pessoas consideram eu trabalhar na igreja não é trabalhar fora. Mas eu saio da minha casa todos os dias, vou para a igreja e deixo a minha casa e tenho os meus afazeres. Tá certo que meus filhos estão crescidos, 2 já estão casadas, nesse momento está morando temporariamente com a avó, por necessidade dos avós terem alguém para estar perto deles. Então, esse é o ano de 2014 e só está eu e meu marido, né? Vamos estar aprendendo a novamente, depois de 25 anos, tá só os dois. Está sendo um aprendizado, né? Aprendizado muito bom, apesar de que tem uma coisa pequenininha assim, e todo dia abre a porta, se a gente só vê a porta batendo, é ele entrando. E chora para voltar para a casa dele. Então, começou as bênçãos, né? Dos netos que chegam. Isso é muito bom. Queridos, você abre sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo. Vamos primeiro ler o versículo 8 e depois nós vamos ler o 11 a 13. Todos acharam? Amém? Vamos. Finalmente, irmãos, tudo é verdadeiro, tudo é respeitável, tudo é justo, tudo é puro, tudo é amável, tudo é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso e ocupe o vosso pensamento. E também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu quero novamente ler o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo é verdadeiro, tudo é respeitável, tudo é justo, tudo é puro, tudo é amável, tudo é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso e ocupe o vosso pensamento. Nessa noite eu quero falar com vocês uma palavra que Deus me deu ontem para as mulheres. E hoje a pastora Benita pediu para me trazer a mesma palavra hoje a vocês, a igreja. E essa palavra, o tema desse ano do nosso congresso de mulheres, e a gente vai trabalhar, é uma jornada com a plenitude, mulheres plenas, mulheres cheias da plenitude de Deus. E para isso nós precisamos aprender a alcançar uma satisfação plena em Deus. E geralmente nós olhamos satisfação, ser pessoas satisfeitas, é se tudo está bem, né? Eu estou satisfeita se eu tenho dinheiro na conta, eu estou satisfeita se tudo está bem na minha casa, tudo bem na minha família, se tudo está bem no meu casamento. E aí a palavra de Deus nos ensina, e nós não podemos ter o controle de tudo. Nós queremos ter o controle de tudo. Ontem eu falei para as mulheres o seguinte: nós mulheres temos a mania de querer o controle, né? Queremos ter o controle, queremos mandar. Nós queremos mandar no marido, queremos mandar no filho, queremos mandar no pastor, queremos mandar no chefe, e assim vai, é da nossa índole, né? Nós mulheres vamos e fazemos, nós somos assim. E aí Deus quer nos tratar em relação a isso. Porque quando as coisas não funcionam da forma que nós queremos, quando nós planejamos algo, começamos a fazer toda uma estrutura de como vai ser a vida,
e ela sai do controle, ela não funciona, ela fica descontrolada, quando a gente tenta todas as estratégias humanas e isso não acontece, a gente não consegue ter o controle, a primeira coisa que ocorre, nós ficamos desanimados. Aí algumas ficam depressivas, né? E já começam, tudo não tá bom. E aí a gente transforma esse versículo da seguinte forma, olha só. Paulo fala assim, finalmente, irmãos, tudo é verdadeiro. E olha quando as coisas saem do nosso controle. Tudo que não é verdadeiro, tudo que não é respeitável, tudo que não é justo, tudo que não é puro, tudo que não é amável, tudo que não é de boa fama. Se alguma virtude não há, e se algum louvor não existe, é isso que ocupa o nosso pensamento. Nós entramos para o negativo. E nós começamos a achar que tudo vai mal. E tudo está mal. E tudo está perdido. E aí nós ficamos angustiados. E a ansiedade toma conta das nossas vidas. E aí nós começamos a ver. E tudo está perdido. Nós gostamos do controle. E tem coisas que são incontroláveis para nós. Não é verdade? Coisas que saem do nosso controle. A gente gostaria, ontem uma irmã me contando assim, pastora, tudo aconteceu de ruim essa semana na minha casa. Tudo. O meu filho adoeceu. O meu cartão de crédito foi clonado, meu carro quebrou. Estava no controle dela essas coisas? Quando isso ocorre na nossa vida, está no nosso controle? Não. E aí nós não somos, nem tudo nós podemos controlar. Tem uma pessoa que pode controlar. Essa pessoa é Jesus Cristo. Mas pastora, puxa vida, se eu botar a minha vida no controle dele, olha só o que acontecer. Essa irmã falou para mim, olha só o que acontecer. Eu pus a minha vida na mão dele, eu vou na igreja todos os domingos, eu tento fazer tudo reto, mas olha só o que aconteceu. Pois é, Deus, mas Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Interessante, lá em 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 5, fala assim, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu te pergunto nessa noite, quem está no controle da tua vida? Da minha é Deus. Esse versículo fala que ao seu tempo, o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Reis do Reis e Senhor do Senhor, se mostrará. E Ele tem sido o Deus da tua vida. Sabe o que nós tentamos dar uma ajudinha para Deus. A gente tem esse hábito. A gente entrega o problema na mão de Deus e aí Deus imediatamente transforma, mude aquela situação. Como Ele não muda aquela situação de imediato, a gente vai lá e fala, esse Deus está muito moroso, está muito devagar, o passo dele está muito de tartaruga. Eu vou dar uma ajudazinha para andar mais rápido. E aí nós fazemos isso, nós tiramos da mão de Deus aquilo que nós entregamos na mão dele. E aí sai tudo do controle. Porque nós não podemos ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele está no controle de todas as coisas. E quando nós tiramos da mão de Deus, nós paramos de olhar para Deus e olhamos para a circunstância. Eu gosto muito de falar isso. E o grande problema de nós cristãos é que nós queremos olhar para a circunstância, sendo que Deus nos manda olhar para Ele.
nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. É para lá que temos que elevar os nossos olhos, e não para o problema que está em nossa volta. E Deus quer nos ensinar a olharmos para Ele. Então, quando nós temos quem controla a nossa vida é Deus. E que tipo de Deus Ele é para nós. Esse versículo em 1 Timóteo 6,15 fala que Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, e muito mais do que nós imaginamos, e muito mais do que nós queremos. Lá no Salmo 16:5 fala assim: o Senhor é a porção da minha herança e do meu álice, tu sustenta a minha sorte. Queridos, Ele é a nossa porção. Tudo acontece e está determinado por Deus. Tudo na nossa vida está determinado por Deus. Ele escreveu todos os nossos dias. Não tem como não estar. E isso vai contra o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender. Pois existem coisas na nossa vida e achamos que não pertence à nossa porção. Uma perda, um filho doente, um filho desobediente, quando as nossas finanças estão mal. Poxa, mas eu sou servo de Deus. Poxa, mas eu sou fiel a Deus. Por que minhas finanças estão assim? Nossa, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Por que meu casamento está assim? Por que eu vivo essa situação de insatisfação? Eu estou tão insatisfeito. Se eu estou colocando a minha mão na vida de Deus, mas quando eu aceito a porção que me é dada, as coisas se tornam mais fáceis. Jesus, quando foi para a cruz, Ele falou para o Pai, na Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele queria que a porção que Deus estava dando ali para Ele fosse passada. Mas Ele falou assim: não, seja feita a tua vontade. E Jesus falou ali naquele momento: me dá força. E Ele aceitou aquela porção que estava sendo dada para Ele. E foi mais fácil quando Ele aceitou. Deus derrama uma porção no nosso cálice. Quando fala nesse salmo: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. Deus faz isso. Não há nada que não esteja no controle da mão do Senhor. E quando eu aceito isso, a minha caminhada fica mais fácil. E as coisas ficam mais claras para mim. E o meu coração, ele se torna sereno. E se satisfaz com o que Deus dá. Não que nós temos que ficar de braços cruzados. Não que nós temos que ficar conformados. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos que ficar satisfeitos com o que Deus é na nossa vida. E com o que Ele faz e da forma que Ele faz. E é difícil para nós entendermos isso. Eu sei que eu estou ministrando hoje para vocês é algo que é difícil entender, compreender e aceitar. Mas eu estou desafiando vocês a entrar numa jornada de buscar a Deus para encontrar esse caminho da satisfação, do controle que você quer ter da sua vida, a satisfação de saber esperar e confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, e que se isso aconteceu na sua vida, se algo entrou no seu caminho e mudou totalmente os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, Ele sabe. Ele tem o controle. Ele sabe o que é melhor. E no momento em que nós estamos passando a luta, que nós estamos passando a dificuldade, que nós estamos passando o problema, é difícil nós entendermos isso. É difícil nós aceitarmos isso. É difícil a nossa compreensão
existe e me ama e muda toda a minha história, muda o percurso da minha caminhada. Mas Ele sabe, porque quando Ele te criou, Ele escreveu todos os dias da tua vida. Ele está no controle e Ele te criou para que a glória dele se manifestasse na tua vida. E nesse momento eu e você podemos não estar compreendendo o que está acontecendo na nossa vida. Cada um de nós, com certeza, estamos passando algum tipo de luta, algum tipo de problema. Porque isso está na Bíblia. Falou que nos últimos dias, olha, o amor de muitos esfriaria. As lutas seriam maiores, enfermidade, e aí vai. A Bíblia relata tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas eu estou nessa noite te chamando para eu e você e eu nos posicionarmos e tomarmos uma posição e de aprender com a palavra de Deus aquilo que Deus é para nós. E eu falo que eu tenho uma admiração por Paulo, porque Paulo escreve isso e ele mostra claramente como alcançar essa satisfação. Como isso, e nós vamos ver isso aqui, ó, a partir do versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, e assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida de Paulo nos revela quão maravilhoso é esses versículos. Olha, a vida de Paulo estava repleta de tudo, menos de boas situações. Quando Paulo escreveu essa passagem, estava preso, ele foi acorrentado, ele estava sozinho, e nesses momentos, eu imagino Paulo perguntando se estava valendo a pena toda a obra dele em nome de Cristo, se isso tinha valor. Porque ele sofreu todas as injúrias, ele foi maltratado, ele foi caluniado. E aí ele escreve esse capítulo 4, gente. Ele fala que a presença de Deus nos traz paz. E depois ele continua e ele mostra a suficiência nossa através de Cristo. Como nós podemos ser suficientes com Cristo nas nossas vidas. É tremendo isso. Paulo viveu uma vida extremamente dura. Ele foi levado quase à morte. E ele sempre foi muito mal interpretado. Muitas pessoas às vezes, né, são mal interpretadas, são julgadas. Paulo passou por isso que você talvez esteja passando. Ele foi renegado pelos amigos. Mas Paulo fala no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo, em outras palavras, fala assim: aprendi, eu pedi para o bispo olhar no grego para mim, como foi no grego, no original, como é que estava esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E estava dessa seguinte forma: aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Em outras palavras, a satisfação pode ser aprendida. Eu te desafio, vamos aprender a ser satisfeitos. Vamos aprender. Quando Paulo fala, eu sou forte para todas as coisas naquele que constantemente infunde a força em mim. Eu quero falar um pouco sobre isso. Em todos os momentos, em todas as situações, Cristo pode estar pronto para nos dar força quando precisamos nos sentir satisfeitos. A
acontece quando a força de Deus, a força de Cristo é infundida em nosso corpo. Quando a nossa alma, quando o nosso espírito está debilitado, Ele vem, infunde a força dele e nos renova, nos dá força para continuar. E ontem eu dei um exemplo lá no encontro de mulheres. Eu fui procurar e é infundido. Quando Paulo fala dessa força, ele encontra de estar satisfeito, apesar de todas as coisas. Ele encontra essa satisfação. E é esse segredo que Paulo quer nos ensinar nesta palavra. E Deus me deu um exemplo, e eu fiz ontem com as mulheres. Como é que é? Como é diante de toda circunstância, de todo problema que você está passando, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, com seus filhos. E Deus me fez lembrar, eu comentei ontem com as irmãs, eu sou uma mulher que amo chá, né? E eu tomo chá todas as manhãs. Tem irmãos que tomam a fé, né? O dia só começa a hora que toma um cafezinho, eu não. Meu dia começa com chá, eu amo chá. E geralmente meu marido acorda primeiro que ele já deixa o meu chá pronto lá da minha cama. Mas quando eu acordo primeiro, ou não dá para ele fazer, eu vou fazer. E Deus me fez lembrar que quando nós preparamos um chá, aqui está uma água quente e nós colocamos o sachê de chá na água. E o chá começa, essa essência do chá começa a infundir na água, começa a mudar a água, ó. Ela deixou de ser uma água transparente e ela começa a ter cor. Sacode o saquinho aí para você ver, ó. Isso é infundir. Isso é infundir. Então eu fui para o dicionário para saber o que era infundir. É infusão, né? Mas o infundir. E o dicionário me deu esse significado. Infundir significa derramar, preencher, absorver. Então toda manhã, quando eu mergulho esse sachê de chá na água fervendo, eu vejo o chá infundindo na essência da água. É assim que Deus precisa estar em nós. Ele precisa estar infundido. A pessoa de Cristo precisa estar infundida dentro de nós. Como alcançamos isso? Através da palavra dele. E quanto mais tempo nós deixamos o chá aqui, mais, vocês viram aqui na frente, tá? Hoje eu até pensei em trazer uma xícara que tinha lá na igreja, era transparente, mas eu não passei pela igreja, não pude trazer, para que vocês visualizassem melhor. Quanto mais tempo eu deixo esse chá infundindo, mais ele vai encorpar. Queridos, é assim que Deus faz nas nossas vidas. Esse início é o processo quando nós conhecemos a Jesus. Nós começamos a conhecer a palavra de Deus e ela começa a tomar, encorpar nas nossas vidas, ela começa a entrar nas nossas vidas. Nós começamos a conhecer a palavra de Deus. E quanto mais tempo nós deixamos esse chá, mais encorpado ele vai ficar. E como que nós nos sentimos satisfeitos? Quanto mais nós passarmos o nosso tempo junto à palavra de Deus. Esse é o segredo que Paulo está nos ensinando. Esse é um segredo. E ele está nos ensinando, nós precisamos passar mais tempo com a palavra de Deus. Ter mais intimidade com esse Deus que nós conhecemos. E nós um dia dissemos a Ele, entra na nossa vida. Entra
na nossa vida, encorpa na nossa vida, infunde na nossa vida. Esse é o segredo. Como que Deus nos faz nos sentir satisfeitos? Ele infunde a satisfação dele dentro de nós. E é por intermédio da palavra dele que nós alcançamos isso. A satisfação inunda os nossos pensamentos. A satisfação inunda as nossas emoções. Quando essa palavra entra, ela trata as nossas emoções, as nossas feridas, os nossos traumas, a nossa carência, a nossa solidão. Quando ele entra, quando ele infunde em nós, quando ele encorpa, quando ele começa a encorpar a pessoa dele, olha o que acontece. Era uma água transparente e agora ela está ficando escura. O chá incorporou nessa água. E é assim que Deus precisa dar na sua vida. É assim que Deus precisa estar na sua vida. Porque quando Ele estiver assim na sua vida, você vai compreender, você vai entender o que é a satisfação de Deus. Você vai entender quando Paulo fala que tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vai entender quando ele fala assim: eu sou forte para todas as coisas naquele que constantemente infunde força em mim. É tremendo isso. E nós precisamos disso. Sabe, queridos, quando nós alcançarmos isso, e isso tem que ser o nosso objetivo, é alcançar essa plenitude. Por isso eu te chamo nessa noite. Eu chamei as mulheres ontem, mas eu quero chamar você, igreja. Vamos ser pessoas cheias da plenitude de Deus. Vamos alcançar essa plenitude. Vamos rumo a essa jornada de tornarmos uma igreja plena, cheia da plenitude do Espírito Santo. Para isso precisamos conhecer a palavra, precisamos ser transformados pela palavra de Deus, precisamos sermos transformados por Ele, porque quando formos transformados por Deus, nós vamos fazer diferença na nossa família, diferença no nosso casamento, diferença na nossa sociedade. Em todos os lugares vamos fazer diferença. Porque a satisfação é aceitar o controle de Deus sobre todas as situações da vida. Não é fácil. É fácil? Não. Nós queremos ter o controle sempre. Mas Deus está nos chamando. E Ele, para que nós aprendemos a deixar. Ele está no controle, porque Ele é soberano. E quando nós aprendemos a aceitar o controle soberano de Deus nas nossas vidas, e não é fácil, é meio humilhante, né? Dizer para Deus, eu tentei confiar em Ti, mas na minha força se confundiu com a confiança. Às vezes nós vamos para a força e achamos que isso nós estamos confiando em Deus. E ontem eu contei uma história e eu trouxe ela hoje aqui para contar para vocês. Eu li no livro uma história sobre 2 monges. E esses monges, quando eu li essa história, ela me deu uma forma, um exemplo para vocês compreenderem
compreenderem isso que eu estou falando. Eu não sei se vocês compreenderam bem, mas essa história, ela dá um exemplo, ela aprimora mais para a gente entender. É uma dimensão real do meu controle, contraste com o controle de Deus. Disse um monge ancião, plantando uma muda de oliveira: Senhor, orou ele, esta muda precisa de chuva, para então as raízes absorverem a água e crescer. Derrama chuva serena. E o Senhor derramou. Senhor, pediu o monge, minha árvore precisa de sol. Manda sol, peço a ti. E o Senhor virou, dissipando as nuvens a regada. Agora cubra de neve, meu Senhor, essa árvore, clamou o monge. E então a pequena árvore foi coberta de neve, e à noite a árvore veio a morrer. Então o monge ligou para o irmão monge e contou a sua estranha experiência da plantação daquela pequena árvore. E o monge falou para ele, o outro monge falou para ele: eu também plantei uma pequena árvore. Disse ele, e eu quero te dizer, a minha árvore, ela está crescendo bem. Eu confiei a minha árvore a Deus. Ele a criou, sabe do que a árvore precisa melhor do que eu. Eu não impus condições, não estabeleci formas ou meios. Senhor, manda o que a árvore precisa, foi a minha oração, foi o que eu pedi a Deus. Tempestade, sol, luz, chuva, vento, neve. O que tu quiseres, o que tu achares que a árvore precisa, pois tu a criaste e tu conheces bem. Queridos, o dia que eu li essa história, ela me chocou, assim, eu tive que ler e reler, né? Porque eu vi que às vezes eu não consigo depositar minha confiança em Deus. Porque eu gosto de mandar. Eu gosto de mandar. Eu mando demais, eu mando nos filhos, eu só não mando o marido. Porque quando eu casei com meu marido, ele me conhecendo e vendo o meu temperamento, ele, me tratou. Eu lembro que eu falava assim: bem, põe essa camisa aqui, ela é mais bonita. Ele ia lá e pegava a outra, né? E tudo que eu falava, faz assim, ele ia lá e fazia de outra forma. E eu tentava, eu dava um jeitinho de mandar, apesar da fama que eu tenho, né? Eu tenho uma fama que mando no marido, mas é só fama, gente. Eu não consigo mandar no marido. Mas mandava nos filhos, né? Agora tudo grande não dá mais para mandar, né? Mas eu comecei a ver, eu mandava demais, eu queria mandar demais, né? E a gente quer mandar demais mesmo. E talvez você seja como eu. Eu não sei qual dessas duas histórias você esteja. De que lado da história você está? Talvez você deixou de depositar sua confiança em Deus por negligência. Sua vida talvez esteja totalmente fora do controle e você desiste logo. E eu quero te dizer, nessa noite Deus te quer que você escolha que lado você quer estar. Essa é a primeira parte da história, onde aquele monge começou a pedir para Deus tudo que ele queria que fizesse. E nós temos esse hábito. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu me converti aos 18 anos. Eu namorava um rapaz há 3 anos. Comecei a namorar com 15 anos e eu queria aquele rapaz de qualquer jeito. Então eu lembro que eu orei 1 ano depois da minha conversão por aquele rapaz. E eu todo dia orava e falava a Deus, eu queria que tu mudasse ele, isso. Ele se dizia crente, mas só, né? Crente de aparência, porque ele tinha eu e mais 10 namoradas, né? Então de crente ele não tinha absolutamente nada. E eu comecei a falar para Deus, eu queria aquele rapaz. E orei 1 ano, gente. 1 ano. E eu dava mil desculpas. E a mãe daquele rapaz falava: minha filha, esse rapaz não é para você. Ela me levou para Jesus. Ela falava: meu filho, não é para você. Não é a pessoa que Deus separou para você. Mas quando a gente é novinha, né, a gente é tão imaturo.
maduro. Então, olha, eu falo assim, meu Deus, agora com 50 anos, eu falo assim, eu iria, oh Deus, iria não ter feito tanta coisa errada que eu fiz lá no início, mas foi necessário, né? Foi um aprendizado, né? Faz parte da vida. E se a gente pudesse abrir a cabeça dos nossos filhos, né? E não deixar eles passar pelo que nós passamos, essa é a nossa tendência, principalmente mãe, né? Pai, ele é mais racional, tá mais mãe. Mãe, ela protege o filho ali, né? De tudo quanto é jeito, e não deixa. Ele não pode cair, ele não pode bater a cabeça, ele não pode se machucar, não pode. Somos nós, mãe. E eu lembro que a mãe daquele rapaz falava o tempo inteiro para mim: minha filha, eu oro, eu jejuo para você esquecer meu filho. Ele não é a pessoa para você, mas eu não. Eu orava todos os dias e dizia para Deus como eu iria que Deus mudasse aquele rapaz para mim. Eu fiz que nem esse monge. Eu comecei a determinar para Deus como eu queria. E aí um dia Deus usou um irmãozinho e me levou. Essa outra pessoa, esse rapaz foi usado para me levar para o avivamento, para o abatimento do Espírito Santo e tal. E ele chegou para mim e falou: eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus falou: se você entregar o teu caminho a Ele, o teu coração a Ele, Ele vai fazer o que deseja o teu coração. É que eu entendi que Deus ia mudar aquele rapaz para mim. Ainda orei mais um tempo. E aí Deus pegou aquele rapaz de novo e me levou ao meu encontro e falou: olha, Deus mandou falar para você, você não entendeu nada, mas a gente mandou uma outra palavra, mandou dizer para você entregar o seu Isaac para ele. Aí eu fui ler a história de Isaac e falei: Deus vai mandar o cordeiro, ele vai mandar a palavra de Isaac e ele vai ser meu. E continuei orando. Insistindo com Deus. E até um dia que Deus de novo mandou aquele rapaz no meu caminho e falou: você não entendeu nada do que eu disse. Eu estou dizendo para... Aí esse irmão foi mais rápido. Deus mandou dizer para você, é para você abrir mão, para você deixar esse rapaz. Não é ele que ele tem para você. Você não está entendendo, ele já usou N pessoas para falar isso. E aí naquela noite eu chorei, fui para minha casa, entrei para o meu quarto e chorei. E eu oro, desde quando eu me converti, eu oro às 3 da manhã. Então isso é uma coisa que eu faço desde a minha conversão. Eu oro todos os dias às 3 da manhã. E eu lembro que naquela madrugada às 3 da manhã eu chorei na presença de Deus. Chorei, falei: Deus, tá bom, eu vou te entregar a minha vida, a minha emoção, o meu coração nas tuas mãos. E tu faça da forma que tu quiseres, mas eu quero te pedir uma coisa só. Se esse rapaz não é para mim, olha só, ainda botei Deus à prova. Se esse rapaz não é para mim, e amanhã eu não amanheça mais chorando, eu não quero chorar nunca mais por ele. E toda vez que eu ver ele, eu não vou mais chorar. Mas se realmente ele não é para mim, olha só, olha que oração eu ainda fiz, né? E no outro dia eu fui trabalhar e eu vi esse rapaz todos os dias, né? Porque a gente trabalhava só prédio, assim, um prédio em frente do outro. E a minha mesa, toda vez que eu virava, eu via esse rapaz, que ele era motorista, e ele descia, ele estava sempre lá no estacionamento, eu vi, né? Aquele dia eu vi aquele rapaz e foi a primeira coisa foi que não despertou nada no meu coração. E aí em diante, nunca mais eu chorei por ele. Aí eu lembro, na mesma semana Deus mandou um livro para mim. E esse livro eu li, falava sobre eu pôr no papel tudo aquilo que eu queria de Deus. E eu coloquei como eu queria um marido. E eu anotei tudo e dobrei aquele papel e comecei a orar. Falei: Deus, agora eu só vou namorar a pessoa que tu tem para mim. Olha, queridos, foi uma prova de fogo, porque depois daquele dia, o que apareceu de gente interessada, e foi passando os anos, e nada acontecia, e eu já estava quase titubeando, quase
quebrando a minha aliança e o pacto que eu tinha feito com Deus. E olha, eu já estava assim, eu já estava pondo Deus na parede. E nós temos a mania de pôr Deus na parede. Nós temos a mania de não confiar em Deus. Nós temos a mania de não estar satisfeito com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E eu falei, olha, eu lembro que eu estava entrando no prédio que eu trabalhava e eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu só te dou um prazo essa semana. Se tu mandar a pessoa para mim, eu vou namorar o primeiro que me pedir namoro. E aí à noite Deus deu outro puxão de orelha em mim, né? E aí ele mandou esse irmãozinho de novo, hoje ele é até pastor, e me entregou uma palavra e falou assim, Deus falou para você não sair da posição. E nesses dias você vai conhecer a pessoa que ele tem para você. Tá bom. E aí, realmente, naqueles dias eu conheci meu marido, eu já conhecia há 5 anos. Eu nunca tinha visto ele como homem. Eu vi ele irmãozinho de oração, cheio do poder de Deus, e toda mãe queria ele como gêmeo. E eu não era a pessoa que entrava dentro do que estava determinado para ser a mulher dele. Ele foi criado por uma avó, uma mulher de oração. E eu sabia, e tanto a avó como a mãe já tinham passado uma experiência de 2 filhos e tinham passado pela separação, o divórcio, e elas oravam por elas, e a mulher do filho e do neto fosse uma mulher e fosse de uma família cristã, e toda uma história, e eu não encaixava em nada. E eu sabia dessa história, porque eu ia no meio evangélico. E eu falava, eu não sou a mulher para ele, mas era o homem que Deus separou para mim. E o homem, eu estou casada há 25 anos, mas eu aprendi a lição de que quanto eu gastei tempo querendo determinar como Deus ia fazer as coisas para mim, Deus não fez. Só o dia eu esperei e confiei nele. Então, queridos, eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, a uma posição de você deixar que a pessoa de Cristo se infunde na sua vida, que a pessoa de Cristo entre na sua vida e tome esse chá para você. Pode ficar, não sei se você gosta de chá, mas assim. E ele entre na sua vida, ele infunde na sua vida, ele corpe na sua vida, ele tome força na sua vida. E aí eu posso te dizer, se eu e você buscarmos isso com toda a nossa força, e eu te desafio, eu quero te dizer, eu e o bispo estamos num propósito, 40 dias de oração por vocês. Toda manhã, de 6 às 7 da manhã, estamos indo para a igreja e estamos orando por vocês. Estou orando por toda a igreja manancial. Estamos querendo ver este ano vocês vivendo uma vida em plenitude, plena com Deus, cheio do poder de Deus, experimentando as maravilhas e as promessas que Deus prometeu para a sua vida. Amém? Sem açúcar não dá, né? Não só eu. Sem açúcar só eu vou deixar sem açúcar. Ele diz, é isso que eu te chamo nessa noite. A pôr a tua vida no controle e na mão de Deus. Deixa ele entrar na tua vida, deixa ele infundir, deixa ele penetrar, deixa ele começar a tomar forma em teu viver. Se você fizer isso, eu posso te dizer, você vai experimentar a plenitude do Espírito Santo. Eu quero te chamar nessa noite, você que quer isso na tua vida. Talvez até aqui você tenha querido resolver tudo na sua força, tomar as decisões da sua vida, na sua força, no seu braço, querendo que seja do seu jeito, querendo determinar, querendo decidir, querendo mandar.
mudar e você não chegou a lugar nenhum, nessa noite eu quero te chamar a se posicionar, a entregar o controle da tua vida, o controle das decisões no centro de Cristo, para que Cristo tome o controle. Você fica em pé. Eu quero orar por você. Oh Deus, Pai, eu já estou aqui na frente e eu tenho te pedido nesses dias que tu venha controlar toda a minha vida, todo o meu ser, todo o meu viver. Senhor, e meus irmãos que estão em pé nessa noite, eles estão te pedindo, eles estão depositando a vida deles nas tuas mãos. Eles estão dizendo: Senhor, infunde em mim a tua presença. Infunde em mim a tua presença. E a tua palavra seja entronizada na minha vida. E eu posso dizer como Paulo: eu tenho todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou satisfeito por ter a Ti, Cristo, como Senhor e como Senhor da minha vida. Tendo o controle da minha vida, eu vou saber esperar em Ti. E tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é amável, vai ocupar o meu pensamento. Todo o louvor vai ocupar o meu pensamento. Eu vou confiar em Ti. Me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda a conquistar esse caminho de plenitude com a Tua presença. De saber esperar, de saber depositar na Tua mão todos os problemas, todas as dificuldades. Em nome de Jesus. Pai querido, teus filhos estão em pé. E eles estão colocando tudo diante das tuas mãos. Eu quero te pedir neste momento, começa a tocar em cada um. Que a tua mão poderosa esteja tocando e tirando todo o peso, todo o cansaço, toda a fadiga, toda a dor. Senhor, pessoas estão com a alma dolorida, sofrida, doendo. Mas Tu és aquele que vem com a Tua mão poderosa e passa do bálsamo, derrama o bálsamo agora. Há pessoas que estão com uma pressão na cabeça, sentindo como se fosse uma dor de cabeça, mas uma pressão que começa de cima. Senhor, passa agora a Tua mão e arranca essa dor. Senhor, trata a causa desta dor, toda a preocupação com o amanhã, toda a ansiedade, todo o medo do amanhã, de como vai ser o amanhã. Deus, retira agora. Tem pessoas que estão com uma angústia, que estão quase que sufocando de tanta angústia, de tanta dor na alma. Deus, arranca agora. Passa da Tua mão poderosa, retira esse nó que se formou. Ah, Deus, vai passando da Tua mão poderosa. Senhor, envia Teus anjos com espada desembainhada. Ah, Jesus, agora a Tua palavra diz que os anjos são ministros de Deus ao nosso serviço. E nesse momento eu reivindico o ministério dos anjos, com espada desembainada. Aí eu encontro de lado a Lara aqui representado. Senhor, que a espada de fogo esteja passando, que todo espírito de confusão, todo espírito de discórdia, todo espírito de briga, todo espírito de separação, de contenda, de maledicência, por terra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo fardo, tem pessoas que estão com os ombros pesados. Ah, Deus, passa da Tua mão, arranca esses fardos. A palavra de Deus diz que
sentimento de perda tão grande. Mas eu quero te dizer, deposita isso agora aos pés de Jesus. E Ele vai preencher com o amor dele. O amor dele vai entrar e vai ocupar esses vazios que estão dentro de você. Vai te dar alegria. Alegria que há muito tempo você não sente. A alegria da salvação. A alegria de viver. Eu repreendo todo espírito de morte que tem rondado a tua vida. Que tem rondado, que tem te aprisionado. Todo espírito de depressão, de angústia, que tem rondado a tua vida, que tem amarrado os teus pés, que não tem feito você andar, não tem feito você caminhar, tem te paralisado, tem te mostrado uma vida de derrota, uma vida de destruição. Mas nessa noite o Senhor está quebrando essas correntes, está desfazendo esses laços na tua vida, está quebrando essas cadeias que te aprisionam a tua mente, a tua alma, que aprisionam o teu espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, passa da tua mão da cabeça à planta dos pés e vai tirando todo esse peso sobre a cabeça, sobre os ombros, sobre as costas, sobre as pernas, sobre os pés. Tem pés acorrentados, mas nessa noite, em nome de Jesus, essas correntes serão todas quebradas dos teus pés. Toda falta de perdão, o perdão de Jesus vai entrar na tua vida e você vai perdoar. Tem pessoas que precisam perdoar Deus até, porque eles estão magoados com Deus, estão achando que Deus rejeitou, e Deus abandonou, e Deus não foi justo. Mas nessa noite, Deus, Ele é soberano. E Ele, tudo que Ele fez foi por amor a você. Foi por amor a você. Ele está mandando te dizer, foi por amor. Deixa o perdão de Deus entrar na tua vida. Libera perdão. Libera perdão às pessoas que te feriram, que te magoaram, que te humilharam, que te destrataram, que te julgaram e não souberam te compreender. Nessa noite, Jesus está aqui. Ele chegou antes mesmo de eu e você entrarmos neste lugar. Ele te esperava, porque essa noite Ele marcou para lavar a tua alma, para limpar a tua alma, tirar todas essas mazelas que estão na tua alma. Deixa o que para trás ficou, deixa o passado para trás, entrega esse passado para Jesus e prossegue, continua caminhando, buscando a Deus em primeiro lugar na tua vida. Até aqui Ele ficou inútil, tudo era mais importante, mas Ele hoje é ser o primeiro na tua vida. Se posiciona em nome de Jesus. Senhor, passa agora da tua mão poderosa. A tua palavra diz que do teu trono olha um rio. Um rio é da água da vida. Senhor, essa água pode estar passando agora sobre, lavando, limpando, renovando, restaurando, curando. Toda enfermidade eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu chamo a existência saúde plena. Mentes liberta. Toda mente que estava opressa, toda mente que estava ativa, todos os pensamentos que estavam ativos agora sejam liberados em nome de Jesus. Jesus, eu quero abençoar, Senhor,
Começa a agir, Deus, de uma forma poderosa na vida de Adão. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fizeste nessa noite nas nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pastor Kleber.